Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos ouvintes da Rádio Alvorada, queridos telespectadores, vamos continuar a rezar pelos nossos doentes nessa segunda onda que tanto faz sofrer o nosso país, faz sofrer a nossa cidade. E nós aqui na Rádio Alvorada sofremos pela prova difícil do nosso amigo Altair Della Costa. Vamos pedir esta graça da cura, junto com tantos outros que sofrem, tantas outras famílias que passam por estas tristes situações. E vamos ouvir aquilo que é neste 28º domingo do tempo comum, a nossa escola de fé, que é fruto da nossa escuta da palavra de Deus, nos propõe hoje. Como sempre, iniciamos com a oração. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça. Nesta oração, importantíssima palavra é graça, isto é uma gratuidade, esta presença de Deus na nossa vida, que nos precede e acompanha o nosso falar, o nosso agir, o nosso desejar, o nosso construir, o nosso sofrer, o nosso ficar bom, o nosso participar com todo o coração a vida que Ele veio trazer. E vamos logo ouvir aquilo que o profeta Isaías, no capítulo 25, quer nos dizer. O Senhor dos Exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse, naquele dia se dirá, este é o nosso Deus, esperávamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. É uma leitura que muitas vezes nós padres fazemos durante os velórios. Por quê? Porque nesta profecia de Isaías existe o cumprimento de toda a história da salvação, e os profetas eram aquelas pessoas escolhidas para manter viva a esperança nas promessas que Deus fez ao seu povo. O povo estava escravo, no exílio, estava sofrendo, mas Isaías prevê que este Deus vai conseguir tirar de vez, olha, a teia em que tinha envolvido todas as nações. Que teia é esta que envolve não somente a história de Israel, não somente nós cristãos católicos, mas que envolve todos os povos, de qualquer raça, de qualquer nação, de qualquer religião. Todos estamos envolvidos embaixo desta teia que é a morte. O Senhor Deus
eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. E então, através do seu povo, neste monte, onde ele vai preparar um banquete de ricas iguarias, iremos nós saber quando Jesus, na véspera da morte, irá nos dar este banquete. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice da nova e eterna aliança. O sangue que eu vou doar e derramar, para que a morte não tenha mais poder sobre vocês. Então, é uma profecia feita séculos e séculos antes de Jesus instituir a Eucaristia, o grande banquete. Ontem, lá em Assis, foi proclamado beato e santo um menino de 15 anos, Carlos Acutis, que com 7 anos quis fazer a primeira comunhão, um menino que não viveu milhares, séculos de anos atrás. Ele morreu no ano 2006, né? Então, 15 anos atrás, nem passaram-se 15 anos. E ele tinha 15 anos, nasceu no 1991. E ele tinha percebido, aos 7 anos, a importância de participar deste banquete. E a vida dele é uma vida construída pela força e a presença deste Deus que venceu a morte. E Deus, eu digo assim, o premiou no meio da sua capacidade de usar a internet, de usar a genialidade dele, de pesquisar os milagres sobre este banquete, esta Eucaristia que em muitos lugares fez milagres, ajudou quem não tinha fé, quem não acreditava que Jesus estava neste pão e neste vinho. Então, milhares, dezenas de milhares de pessoas assistiram esta mostra que ele preparou sobre os milagres eucarísticos. Mas ele, este menino, Carlos Acutis, é somente um dos tantos meninos e meninas, homens e mulheres, velhos, que se alimentaram na vida inteira desta Eucaristia. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, se a morte chegar, não terá poder. Nós precisamos absolutamente entender estas palavras do profeta Isaías, chegando até o Santo Evangelho. E para chegar lá, passamos através da carta de Paulo aos Filipenses. Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizestes bem em compartilhar as minhas dificuldades. O meu Deus proverá esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo era ajudado por muitas pessoas, era perseguido também por muitas pessoas. E dentro nesta contradição, pessoas que o amavam, que o ajudavam, e que não deixavam ele passar fome. Do outro lado, ele chegava em certos lugares onde tinha que passar fome, sofrimento, perseguição. E Paulo fazia tudo isso em companhia de Cristo. Não como os apóstolos, mas em companhia do Cristo que o chamou, na sua vocação missionária. Estamos no mês missionário. Que bom ouvir este testemunho de Paulo. E, continuando, vamos logo então ao Evangelho. Tirado do evangelista Mateus, capítulo 22. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei
que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois, os animais cevados, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que se encontrarem. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando trajes de festa. E perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus retoma a imagem do banquete de Isaías, não mais em cima daquele monte que representa todo Israel, mas desta vez a imagem de um rei, e aqui não podemos esquecer que é o pai de Jesus, nesta parábola é o rei, e que preparou um banquete pelo seu filho, que é o próprio Jesus. Um banquete de amor, um banquete de partilha, um banquete em que ele vence definitivamente aquela teia que cobre todos os povos, que é a morte. Então, é a razão da festa, é a vitória sobre o mal, sobre a morte, sobre a solidão, o individualismo, sobre o egoísmo, sobre tudo aquilo que faz sofrer o ser humano. Mas quem foi convidado, os primeiros convidados sempre foram os hebreus na história. E aqui Jesus frisa a revolta deste povo que depois de séculos e séculos, em lugar de fazer festa, de acreditar em tantas profecias e de relembrar aquela profecia de Isaías, decidem de fazer outras coisas. Não estão nem aí. Me desculpe se digo isso, como tantos cristãos batizados que foram batizados porque os pais procuraram um padrinho, uma madrinha, levaram na igreja, batizaram. Depois, muitos cristãos fazem a primeira comunhão, que é também a última comunhão, porque é como se fizessem assim, uma escola, passeio de ano, então o prêmio é fazer a comunhão. Não é este. O significado da comunhão é participar da vida de Cristo, participar da presença de Deus entre nós, participar com aquele que venceu o mal e a morte, a solidão, o egoísmo. E Jesus, contando esta parábola, lembrando que estes empregados, estes convidados, ricos, poderosos, os doutores da lei, os sacerdotes, não quiseram participar. E então mandou os seus servos para convidar todo mundo. E o evangelista Mateus coloca aqui: então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Então nós somos convidados por uma gratuidade imensa. Nós não fizemos nada para merecer de receber Jesus. Por isso que aquele jovem, Carlos Acutis, que o Papa quis que ontem, lá em Assis, fosse proclamado beato,
ele entendeu que não tinha um presente maior aqui nesta terra que Deus nos fez, senão a própria Eucaristia. Porque quem comulga não recebe uma vacina contra a Covid ou contra a doença. Nós recebemos a vitória sobre a morte. E então, em lugar de viver a alegria desta Eucaristia, de agradecimento, tem gente que até entra e participa da missa, nem tem o coração aberto, não sabe que está recebendo, está lá só para cumprir um dever. Não, a Eucaristia, a missa do domingo, não é um dever, é um prazer, porque nós precisamos participar com o coração de quem é convidado, porque entendemos que o casamento do Filho do Rei é o próprio Jesus, que é o esposo que dá a vida pela sua esposa. E nós somos todos purificados pelo amor dele. Por isso que este aqui que diz, porque tu entraste aqui e não colocaste a veste, que é a graça de Deus, que é o perdão dos nossos pecados, que é o recuperar o dom do batismo que nos fez filhos de Deus. E então é lá que nós temos que reconhecer que o nosso convidado, nós que fomos os convidados, somos os privilegiados que deverão depois levar o conteúdo desta festa no mundo. Mas disso vamos falar daqui a pouco. Estamos no mês missionário e o Papa nos deu de presente, neste início do mês de outubro, a terceira encíclica dele, uma carta cujo título, como sempre, são as primeiras duas palavras, Fratelli Tutti, irmãos todos. É uma carta onde ele abre o seu coração, abre a sua inteligência com o dom do Espírito Santo, com o dom de ser o Papa da Igreja Católica, mas também com o dom de ser um Papa que olha a experiência e a vida, não daquele menino que ele quis proclamar beato, mas daquele que é São Francisco de Assis. Ele se deixa continuamente educar por este santo, este jovem que não era padre, não era bispo, não era papa, mas que transformou a igreja porque descobriu que Cristo fez ele irmãos de todos. E Francisco se dedicou o tempo todo. Você sabe que os franciscanos cumprimentam quem encontram, quando entra numa casa, quando encontra uma pessoa, dizem paz e bem. Não importa se o outro é cristão, se o outro é evangélico, se o outro é ateu, se o outro é muçulmano. E assim o Papa, nesta carta, ele quer levar a todos os homens, não somente a nós cristãos católicos, mas a todos os homens desta terra, a necessidade de pensar e de construir aqui, nesta terra, uma sociedade onde as pessoas não são
marginalizadas pela cor da pele, pela raça, pela religião, pelas ideias, pela riqueza, pela pobreza, por ser batizado, não ser batizado. Não. Ele, nesta carta, descreve um mundo que está sofrendo por sombras terríveis. E aí, todos vocês sabem, é o egoísmo, são as doenças, são as ideologias, são as guerras, são povos inteiros que têm que fugir de um país procurando a paz num outro país, é a exploração das crianças, das mulheres, é um mundo onde o capitalismo criou grandes povos, numerosos povos passando fome, outros países que sofrem por causa do comunismo, da ideologia, da política cega, preocupada do poder e não da construção da casa comum. Então, o Papa, ele, nesta carta, pede a todos nós de sermos irmãos que se ajudam a tomar conta desta casa que Deus nos deu. Porque, diz a Bíblia, que Deus, depois de ter criado o mundo, entregou a terra e o universo ao homem. E o homem se sentiu dono. E então, diz o Papa, este ser o dono, o responsável desta casa comum, que é a Terra, que é o planeta Terra, levou os homens a procurar, com ganância, com violência, com mentira, os bens e arrancar da terra vantagens só para uns contra o bem de todo o resto da humanidade. Nesta carta, depois da Laudato Si, depois do Sínodo sobre a Amazônia, é a reconstrução dos nossos laços. Ele não obriga os outros a serem cristãos, mas pede a todos nós cristãos, lendo esta carta, de se aproximar a todos os outros irmãos, sem forçar eles a aceitar este dom. Eles têm que ver, como ele faz sempre, que ele vai ao encontro de todos. O ano passado, ele foi se encontrar com o chefe do Islã, num lugar sagrado, era uma personalidade importantíssima no Islã, que é a religião que mais cresce no mundo, porque tem uma série de fatores que fazem aumentar os islâmicos no mundo inteiro. E nós, católicos, não somos chamados a fazer guerra contra estes irmãos que acreditam em Alá, que é o Deus de Abraão, que é o Deus, mas o Deus que fica, como diz o Maomé, que é o profeta do Islã, é um Deus único e não é o Deus Trindade. Nós não queremos impor a nossa fé a estes irmãos. O Papa diz, vamos construir laços de fraternidade, de ternura, de trabalho em conjunto. Vamos mudar a nossa ideia de uso dos bens da terra. Nós precisamos não abusar. Nós precisamos, já disse isso também na querida Amazônia, aprender a ficar felizes, não por comer e beber, gastar fortunas imensas às custas de outros que passam fome. Ele chama esta situação atual uma terceira guerra mundial em pedaços. E realmente quem escuta os jornais na televisão, quem lê os jornais que os homens imprimem, sabe muito bem que esta não é uma fantasia do Papa Francisco, mas é a sua participação ao drama da humanidade. Então, essa encíclica, irmãos todos, faz parte daquele número de encíclicas sociais. Então, ele propõe uma fraternidade e uma amizade social. Então, entre nós, quem encontrou Jesus sabe que ele é o Filho do Rei e que nos fez todos filhos de Deus através do batismo. Esta nossa fraternidade nos ajuda a entender a nossa missão. Neste mês missionário, cai esta encíclica
cai a beatificação deste jovem de 15 anos, Carlos Acutis, cujo caixão foi aberto e, depois de 15 anos, o corpo dele é intacto como quando foi enterrado. Ele é como se estivesse dormindo depois de 10 minutos da morte dele, que aconteceu 15 anos atrás, no 2006. Então, nós somos chamados a viver a missão, não temos que obrigar os outros a ser missionários. Nós, cristãos, a fraternidade e a amizade social, construindo um mundo cheio de pontes, de encontros. Quem vai ler esta carta é a primeira coisa para fazer. O que é que muda esta carta? Muda se nós tivermos a humildade de gastar um dinheirinho, 10, 15 reais, o que for, e ler e meditar. Melhor ainda se na família, ou com um grupo de amigos, com um grupo de outros cristãos, ou até com os próprios irmãos evangélicos, ler juntos, ou até dentro de uma escola ou na universidade, enfim. A primeira coisa é ler e meditar seriamente esta carta, porque ajuda nós cristãos a sermos missionários dentro deste mundo, e os outros a ficar conquistados por esta humildade que o Papa abraça e quer que nós sejamos assim, humildes servos, a serviço da construção da casa comum, deste precioso tesouro em que Deus quer que nós, vivendo esta fraternidade, possamos chegar, não de mãos vazias, mas de mãos dadas, na casa dele. O resto cabe a Cristo, que já nos deu tantas graças, abraçar e ver o bem que tantos irmãos, nesta amizade social, poderão fazer junto conosco, e nós aprendermos com ele a fazer este trabalho para construir a paz e uma sociedade mais fraterna. A todos, o meu abraço e um bom domingo.